nada que Deus não possa transformar. Eu agora falando sobre a versão da cidade, eu vou dizer para vocês que eu não vou ser um pouco romântico. Apesar de ser um pouco platônico, eu não serei romântico, eu não vou falar de coisas bonitas, mas vou falar de uma realidade nossa. Olha, eu já contei essa história, eu vou repetir. Eu tinha uns animais que meu pai me deu, uns animais, que botaram o nome de dono, esqueci agora, que ninguém pegava, era todo mundo, ninguém conseguia pegar. E essa época veio um filhote que eu gostei muito dele. Era preto, apesar de ser pequeno, o cavalo, ele cresceu. Então, o que foi que aconteceu? Eu gostei do cavalo, eu era pobre, isso até hoje. Eu vivia a vida trabalhando como de um burro a dia. Né? Então, eu vou dizer para vocês, hoje eu gosto do cavalo, eu gosto de um cavalo que passei a minha infância toda em 5 km de um burro. Então, o cavalo, eu gostei do cavalo, eu comecei a pegar esse cavalo para ele ficar dócil, manso. E um dia eu lancei esse cavalo, amarrei, deixei amarrado, para que no outro dia eu pudesse ir à praia. E o que aconteceu? O cavalo se enrolou no rodeio e fez uma ferida na perna. Eu fiquei preocupado porque a perna do cavalo, quando volta, quase quebrou. E a corda passou de tal forma que ficou no fundo. E Davi, você sabe que queria uma lixeira. Eu trabalhava, saía 5 horas da manhã, e trabalhava cedo, e entrou, querendo ele fazer para o planeta de cavalo. Era tão difícil. Eu me voltava mais cedo ainda, ia atrás onde ele estava, para colocar remédio. Mas mesmo colocando remédio, aquela ferida ia crescendo, crescendo. E um dia um vaqueiro chegou e disse assim: Braz, o que você faz com esse cavalo com aquela ferida? Você tem que tirar a carne morta para não sair. E foi isso que eu fiz. E eu disse: por quê? Porque eu disse assim: vou com o pau, vai machucar o animal, vai sentir dor. Mas já está sentindo. Ele disse: não, você faz isso com a mão. E eu fazia com o dedo, tirar os bichos que eram novos e limpar toda aquela carne nova. E vou dizer para vocês que parece que foi um milagre. Em poucos dias curou aquela ferida. O que eu vou falar agora talvez cause feridas em alguém possa ficar machucado. Mas a ferida, quando a gente se toca dele, ela vai sarar. Eu acompanhava há muito tempo muitas declarações de amor sobre Riachão, muitos sonhos de que Riachão entrasse em um progresso. E às vezes eu ficava um pouco decepcionado porque a nossa população, nós, massa, a gente às vezes não pensa muito. Porque a gente coloca nossas esperanças na cabeça pensante de estar em nossa frente. E durante esses 5 anos que eu estou aqui em Riachão e olhando um pouco para a história de todo o município, eu percebo, felizmente, que ninguém nunca demonstrou este amor por Deus. Que ninguém nunca se preocupou com o crescimento, que ninguém nunca se preocupou com o desenvolvimento de Riachão. Deixa para a realidade que a gente vai vivendo. Eu, como político, crio a minha associação, porque dentro da minha associação eu posso ter um curral eleitoral, eu posso ganhar votos. E o que a gente acontece? Faz isso. Eu crio alguma coisa, e daí o povo se empolga e começa a disputa e a briga. Coisa vergonhosa.
Eu olho para a Riachão Dantas, talvez você depois me diga que eu esteja errado, basta uma hora depois, e vejo ele como um grande povo, onde todo mundo quer pegar o seu pedaço. Ninguém nunca se preocupa com o bem comum, mas com o meu próprio bem e com o meu grupo. Vivemos de interesses próprios. Por isso que a cidade nunca cresce, nunca desenvolve, porque nós não pensamos no outro, a gente pensa só na gente e no nosso bolso. Quem pensa assim? Todos. Nenhum fica de fora, todo mundo pensa do mesmo jeito. E a gente vai se iludindo, e a gente vai brigando, e a gente vai vivendo em disputa, e a gente vai vivendo em intrigas pobres. Porque nós não sabemos viver a política, mas uma politicagem sem sentido. Isso nunca vai fazer com que essa cidade, este município cresça, porque nós só pensamos em nós. Essa é a nossa realidade. Eu estou querendo na própria região. Eu às vezes sinto na porta do igreja, e na cidade de Luiz Pastoral, aqui, Tobias está aqui, Poço Verde, onde a gente vê grandes quantidades de conjuntos, e às vezes pensa, meu Deus, por que a João não é nenhum? Mas preste atenção, deixando no comentário inicial, Enildo falava sobre a freguesia de Nossa Senhora do Amparo. Mostre vocês também quanto o Riachão cresceu fora das terras formuladas da Nossa Senhora. Mostre para mim. Se vocês olharem nos vídeos, então você vai ver o quanto foi de terra jorrada da Nossa Senhora e foi a onde só a cidade cresceu. Porque nós prendemos Riachão dentro dos nossos pastos, porque nós não queremos constatar aquilo que é nosso, para que ela não cresça nunca, fique como uma carona. Como o seu Evelyn disse uma vez, duas cancelas, uma na frente, outra atrás. Cadê o nosso amor? Cadê a nossa preocupação pelo nosso município? Quando eu cheguei aqui no Ricardo, cortesia, visite Riachão antes que acabe. Que vergonha, que falta de compromisso, não só com o povo, mas com o município inteiro. Onde é que a gente quer, para onde é que a gente vai, se a gente não evoluir o nosso pensamento, se a gente não crescer, se a gente ficar na mesmice, não ver isso, vai sair do que está, nunca, porque falta. Hoje essa igreja, ela estava super contada com a festa da padroeira, em forma não só de agradecimento aquele que lutou. Eu vejo algumas pessoas que aquele que doou as terras à Nossa Senhora para que aqui se tornasse paróquia, e aquele que lutou pela emancipação política. Hoje ela tem que agradecer esse povo, de rezar por este povo, de colocar nas mãos de Nossa Senhora o futuro do nosso município. Mas cadê o nosso compromisso? Cadê a nossa participação? Por que a gente não participa? Porque não é o nosso grupo que está na frente, porque no nosso grupo está na cabeça, e a gente vivendo de grupo, e a gente vivendo de partidos, a gente nunca vai chegar no caminho. O princípio é de todos. Quando é que nós vamos pensar agora? Aquela que quando você está no partido, você briga, xinga os outros e no final, mas porque não está beneficiando você. Mas quando beneficia você, aquele xingamento, aquela baixaria que a gente escuta, você deixa de lado e se passa para o outro lado da cidade de resistência. Vergonha, pobreza, isso, triste. É preciso que desde 144 anos, a gente serve como propósito. A partir de agora, as nossas metas vão ser diferentes. Eu estou dizendo isso muito feito para vocês aí hoje também. Que eu quase que eu não sei para que serve vereador, eu não sei para que serve senador e deputado, porque só aparece no tempo de eleição e nada se faz. Pobre, vergonhoso e
mas é por muita gente que importa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A cada dia nós possamos, próximo ano, a CNBB já decretou, vamos trabalhar sobre o ano da paz. Mas nós não podemos trabalhar para promovermos uma paz se nós, a cada dia, como líderes do povo, lideranças políticas, lideranças religiosas, se nós não caminharmos juntos e dar as mãos e lutar pelo bem comum do povo. Não temos como promover uma paz, uma justiça para o povo de Deus, paz, justiça, desenvolvimento, progresso, se não andam juntos, se não dar as mãos, o poder constituído, o poder judiciário, o poder político, ou seja, lideranças políticas, e a gente vê, né, vereadores, prefeitos, governadores, parlamentares, deputados estaduais, federais, que constituem, que fazem as leis e que também avaliam o progresso da própria paz, do próprio município, do próprio estado, que estão ali acompanhando, lideranças também, oposições, porque uma verdadeira oposição não é aquela que está ali só para atrapalhar o governo de quem está na gestão, mas a oposição é aquela também que está ali juntamente para acompanhar e cobrar e exigir do progresso e ajudar a cooperar e trabalharmos juntos, porque nós estamos a serviço do povo de Deus, e a Deus nós vamos prestar contas. Eu, como padre, sacerdote também, né, Padre Aldo, muito bem nós sabemos, por isso nós temos também orientadores espirituais. Não pense que nós recebemos uma paróquia e nós somos colocados lá de paraquedas, não, de forma alguma. Nós, a receber, ao bispo confiar nós numa paróquia, nós temos orientadores espirituais, nós temos diretores espirituais que vai nos ajudando a cada um de nós também, como, de certa forma, trabalhar também com o povo, na unidade, na cooperação. Não é isso, Padre Álvaro? Também. E o que eu tenho observado nesses últimos 5 anos, aqui no município de Jardim do Dantas, que mesmo a procura, como eu tenho visto Padre Álvaro, a gente sempre procurou também trabalhar em comunhão, mas eu sinto muito isso, vou desabafar com vocês. Muitas festas de padroeiros de comunidade, a gente não tem visto assim uma boa cooperação por parte das autoridades, convite, e a gente não tem visto algumas lideranças que comparecem, né? Algumas que comparecem, mas a gente tem visto assim um destacamento, assim, a presença efetiva de nossos líderes, assim, que estão à frente, lá juntamente com a gente, não só para dar um apoio, mas estamos ali juntos para trabalhar, em benefício, ver as necessidades do povo. Isso em questões tanto de educação, questões de segurança, questões de saúde, tudo, a gente vê muito bem isso. Mas nós vamos trabalhar juntos em cooperação, porque é escutando que a gente vai também ajudando, tanto o senhor prefeito, como o deputado, como o vereador, os vereadores, professores, conselhos, sempre precisa trabalhar junto, dar as mãos. E a gente percebe que tanto tempo isso, durante 5 anos, eu não tenho visto isso no nosso município. Infelizmente eu não posso dizer que sim, porque eu não tenho visto isso em vocês. Eu peço a vocês que nós possamos juntos colocar a mão na consciência. Talvez se faça, talvez se for também uma falta também de mim como padre, também naquela comunidade, de não ter também procurado, também conheço, coloca a mão na consciência, mas vamos também todos nós. Vamos juntos colocar a mão na consciência também, né? Não é só pelo fato do padre cobrar, exigir, mas vamos todos nós. Eu também me coloco. Vamos colocar a mão na nossa consciência. Quantos passos nós vamos dar para a gente encontrar para viver essa unidade? E a gente muito bem percebe que não só os municípios grandes, que recebem grandes recursos e verbas, muito bem que sabem muito bem que aquelas cidades, municípios, né, que recebem poucos recursos, poucas verbas, a gente sabe muito bem. Mas o que nós podemos pretender, juntos, dar as mãos para trabalhar pelo progresso do povo de desenvolvimento, segundo as nossas possibilidades e condições, nós devemos trabalhar, fazer o nosso trabalho, mesmo aquele trabalho pequeno, a mão amiga, estando ali, devemos estender as mãos, mas não de procurar, né, trabalhar, cada um querer trabalhar, fazer esse trabalho, sua função sozinho. Isso corre um risco muito grande, porque fica uma grande parte, talvez sem assistência de desenvolvimento, e outra parte, em pequeno grupo, ali, aquele que se obtém dos benefícios, só aquele pequeno grupo, o seu próprio interesse comum ali. Então não é assim, né, que a gente pode governar, que a gente pode dirigir-se, que a gente pode estar à frente, levando. Não, nós vamos trabalhar nessa cooperação. Se isso eu digo me toca, porque também nós temos todos que colocar a mão na consciência. O que falta, talvez cada um dar um passo à frente, né, dar um passo à frente.
Então é isso que a gente deve, como formadores de consciência e como cooperadores do bem e do serviço público que nós prestamos, tanto padre como missionário religioso, que escuta os clamores e vê também a assistência do seu povo, também como senhores, né, os vereadores, munícipes, né, os representantes, lideranças, né, os vereadores, secretários, né, do município, vice-prefeito, prefeito, todos nós estamos nessa caminhada porque estamos a serviço do povo de Deus. Então, se algum motivo ou por alguma situação deixamos de cumprir o nosso papel, a nossa função, exercermos como aquilo que se deve ser feito, mas vamos procurar a cada dia estar alimentando essa consciência, vamos nos corrigir, né? Nunca é tarde para a gente sentar, colocar a mão na consciência e dizer, vamos dar as mãos, vamos trabalhar juntos em prol, porque nós vamos ser cobrados de Deus, isso não temos dúvida, e vamos ser cobrados de Deus, vamos sim, com certeza. Porque primeiro, antes de nós sermos prefeito, ou seja, padre, de sermos prefeito, vereadores, ou seja, secretários, presidente, deputado federal, deputado estadual, qualquer um órgão, qualquer instância, esteja a serviço, esteja na cooperação com o desenvolvimento, para o bem comum do povo geral de toda a nação. Nós sabemos que nós carregamos, primeiro nós somos cristãos, porque nós somos batizados. Então, pelo nome de batizados, nós temos esse compromisso com Jesus, com Cristo. Lembra da primeira leitura do Atos dos Apóstolos, a conversão de Paulo. O que foi que Paulo fez de Paulo? De ser perseguidor ao ser seguidor de Jesus Cristo. Paulo, por que me persegues? Então, lembramos dessas palavras e tentamos a cada dia colocar no coração de Deus aquelas chances para nós somarmos e trabalhar pelo progresso, o desenvolvimento do município. Se nós acertamos, parabéns, né, pela equipe do trabalho que acertou durante aquela atividade, o progresso que tem acertado. Nós digamos assim, não podemos ser injustos, mas reconhecermos. Parabéns por ter acertado nisso, naquilo, pelo projeto, pelo planejamento. Parabéns por termos acertado nisso ou naquilo. Mas também vamos olhar para o passado e para trás. Mas se nós erramos, vamos também colocar a mão na consciência e vamos perguntar: em que foi que nós erramos? Vamos tentar trabalhar para que nós possamos corrigir. E vamos trabalhar porque nós estamos a serviço do povo de Deus. E o povo de Deus é aquele que Deus confia a nós e que nós vamos estar juntos nessa mesma corrente. Então, estamos no ano de eleição. Vocês veem, queridos amados irmãos, é muito gritante. Quando a gente vê por aí, quando você abre as urnas, o número de antes, números de votos brancos e nulos são assustadores. Então nós queremos isso para o povo de Deus mais tarde, não confiar no trabalho de cada um de vocês, naquilo que você desenvolve e faz, projeta, se programa, se planeja. O povo de Deus, porque vocês escolhem, é porque eles confiam. Vocês escolhem porque eles confiam. Então nós temos que mudar essa realidade de povo brasileiro, de povo de Deus. Não queremos aqui crucificar ninguém, jogar a pedra. Lembra do Pedro quando perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Não apedrejar. Vamos apedrejar, não. Queremos aqui crucificar e nem apedrejar, jogar pedra em ninguém, nem naquele nem naquele. Sabemos que existe um sistema, existe também, além do sistema, existe também culturas, contexto e tudo mais. Mas nós não podemos deixar de levar pelo aquele sistema que antes de poder continuar no mesmo sistema. Né? A gente vê por aí afora muitos escândalos de corrupção por aí afora. Então, o povo de Deus deposita em nós. Ou seja, nós, quando digo nós, eleitores, né, que elegemos, estamos ali para escolher um representante, mas para estar em serviço de nós. Então, vamos fazer juntos também, com essa caridade, com esse amor, na celebração do Santo Sacrifício da Missa, esse amor, essa caridade. Podemos crucificar ninguém, mas podemos colocar a mão no coração e na consciência e dizermos qual o papel. Eu tenho buscado orientações, né? Alguém que tem ali alguma experiência que já passou para ajudar nós a acompanhar no progresso e desenvolvimento. Então, se isso não acontecer, vamos procurar, né? Acredito que o Padre Álvaro nunca mediu esforço para tentar ajudar, né, Padre? Acredito que não, nunca, né? Nunca mediu esforço para estar ali, para acompanhar, para dirigir. Eu também, lá da minha parte, do lado de cá, também o senhor prefeito sabe muito bem disso, e os meus vereadores, a gente quando vem conversa, quando vem na comunidade, conversa: olha, está precisando disso, precisando daquilo, vamos ajustar isso, precisando daquilo. E até mesmo vou fazer em público, não sei se era necessário, mas depois eu posso, lá mesmo em Tanque Novo, por exemplo. A gente vê uma comunidade muito grande e as pessoas têm necessidade até mesmo de ser criado no município devido ao que? Aquela parte de lá
a assistência também. A gente sabe muito bem. E é que enquanto isso, a comunidade, a população vai vendo os recursos também, que são poucos, a realidade são poucos. Mas será porque o povo clama essa atenção? Vamos perguntar por que clama essa atenção? E outras partes, outros povoados, por que clamam por isso? Por que clamam por isso? Então, uma interrogação. Outra situação a gente vê, lá mesmo na Praça da Matriz, eu peço para o secretário de obras, né? Lá na Praça da Matriz tem dia que você leva a missa lá na Matriz, lá no escuro. Roubos, telefone, celular, no escuro. No fundo e na frente. Tem que recorrer ao Valmir, a Praça da Matriz, para estar lhe dando conta. E a gente temos daquele lado, só do lado de lá nós temos 6 vereadores. E a gente percebe que vem passando para lá e para cá, vê isso, e a gente não vê uma resposta de que alguém possa tomar uma providência. Mas isso, pessoal, a gente pode deixar isso impune? A gente não pode. A gente tenta trabalhar em comunhão e a gente às vezes não é correspondido. Então a gente busca ajudar a trabalhar junto. Então a gente busca a cada dia nesse compromisso de solidariedade, né? Não buscando para o seu bem interesse próprio, mas a gente percebe que hoje a grande marginalidade que existe hoje, os roubos por toda parte, 6 horas da noite, as pessoas estão trancadas suas portas, porque não aguento mais. É verdade, isso, mas na realidade do município de Dantas, não é só a realidade do município de Dantas, não. É no Brasil inteiro, né? É no Brasil inteiro. No mundo, no Brasil inteiro. Mas o que cabe a nós como representantes de lideranças? Lutar, né? Dar as mãos e buscar junto, trabalhar pelo progresso do nosso município, do nosso Brasil e de nossa pátria. É darmos a mão. Estou aqui crucificando, nem lançando a proposta para ninguém, crucificando nenhum nem outro. Mas precisamos dar as mãos e lutar pelo bem comum do povo de Deus, a quem nós fomos escolhidos para o serviço. Então, me desculpe alguém se foi muito forte, mas nós temos que chamar as responsabilidades para o nosso compromisso, né? Então, agradeço muito a presença de vocês, senhor prefeito, Ivan Macedo, primeira dama, senhor presidente da Câmara, advogado presente, né, entre nós aqui, senhores vereadores, senhores secretários, também povo de Deus, todos vocês. Então vamos dar as mãos para que nós possamos construir o nosso território de Jardim Dantas, ser também uma cidade, um município feliz, mas nós buscamos e procuramos a cada dia sedimentar na rocha firme, no amor de Cristo, mas também levar essa parte de comunhão, de vivência, da comunhão comum entre as lideranças, dar as mãos e trabalharmos juntos pelo progresso. Esse tipo de paixão nós precisamos. Dar as mãos e trabalharmos juntos para o bem benefício do povo de Deus, Amém? O povo de Deus em geral. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.